a realidade depois da vinda de Cristo. Nosso versículo inicial, na verdade são dois, né? Os nossos versículos iniciais se encontram na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Santíssima Igreja do Senhor Jesus Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa, igreja sem ruga, sem mácula, perfeita, mais do que vencedores em Cristo. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar da realidade posterior à vinda de Cristo. E antes de eu entrar no tema propriamente dito, eu quero abrir um parêntese aqui e me referir àquele irmão, àquela irmã, que de repente é a primeira vez que ele está assistindo ao nosso estudo. De repente você, como costuma se dizer, né, metaforicamente, você caiu de paraquedas, né, aqui no canal, achou esse vídeo. De repente você não tem noção de algumas coisas. Então eu vou tentar resumir o máximo possível algumas premissas para você entender o estudo inteiro. É claro que, veja bem, se você nunca teve contato com certos conceitos que eu vou falar agora, é claro que você não vai aprendê-los em 2 minutos que eu vou falar aqui, né? Obviamente. Mas é apenas um conceito inicial, vou falar superficialmente para você entender, pelo menos, de que ponto nós estamos partindo do nosso raciocínio, tá? Veja bem, o nosso ministério defende, dentre outros que também defendem essa visão, graças a Deus, e essa visão tem crescido e vai crescer muito mais, nós defendemos a escatologia bíblica totalmente consumada. Irmão Cristiano, o que é escatologia? Escatologia seria o estudo dos últimos tempos, né? O estudo do fim do mundo. Né? Nós defendemos que isso já foi consumado. Veja bem, pode parecer loucura, tá? Para quem... Eu entendo isso porque eu também já fui do sistema religioso, eu também já defendi a teologia tradicional que diz que o Apocalipse ainda vai acontecer, que Jesus ainda vai voltar, que tudo aquilo profetizado escatologicamente na Bíblia ainda vai acontecer, ou a maioria ainda vai acontecer. Eu entendo isso porque eu também já estive desse lado, tá? Só que à medida que você se desconecta dessa teologia tradicional, né, e passa a estudar sem os preconceitos que essa teologia tradicional coloca em nossa mente, e você começa a estudar a Bíblia realmente, historicamente, texto, contexto, tudo bonitinho, certinho, você começa a enxergar essa verdade, que a escatologia bíblica já se consumou, ou seja, todas as profecias escatológicas, tudo que Daniel, por exemplo, profetizou, Ezequiel, o próprio Jesus de Nazaré, no famoso, né, 24º capítulo do livro de Mateus, onde Jesus fala da sua vinda, do seu retorno e o fim do mundo consequente, tudo isso já foi consumado. Parece loucura? Parece, eu sei que parece. Mas veja, se você der uma chance e estudar, tá, sem os preconceitos, sem tudo que a religião colocou na tua mente. Não, eu vou me esquecer, pelo menos por um tempo, do que já foi colocado na minha mente, que Jesus vai voltar, que o Apocalipse vai acontecer, e que é para o mundo inteiro. Eu vou deixar um pouquinho de lado isso aqui, eu vou estudar a escatologia consumada. Vamos ver se faz sentido. Tá? Esse é o meu convite para você. Embaixo desse vídeo que você está assistindo pela gravação, você vai encontrar um link da nossa playlist de escatologia consumada. Tá? Atualmente são 20 estudos. Esse estudo agora que você está vendo será o 21º, porque nós vamos colocar esse estudo também na playlist da escatologia consumada. Tá? Então, quando você acessar, se você acessar na semana de lançamento do vídeo no YouTube, serão 21 estudos. Claro, se você estiver num futuro muito distante, 1 ano, 2 anos, não sei, provavelmente nós teremos mais estudos ali, tá? Mas quem for assistir na época de lançamento da gravação na terça-feira, vocês vão encontrar 21 estudos da escatologia consumada. Olha, vale muito a pena você investir, você não vai estar perdendo esse tempo, não.
sabe? Você vai investir um tempo maravilhoso para o seu crescimento, para você entender que, de fato, a escatologia bíblica já se cumpriu e nós temos total fundamento bíblico, inclusive nós temos respaldo na história da humanidade. Né? Porque muitos falam assim, vocês que defendem a escatologia consumada, vocês não têm respaldo na história, onde é que Jesus voltou na história, cadê? Cadê? Estude com a gente que você vai entender. Há respaldo na Bíblia e na história da humanidade. Eu não vou, obviamente, poder me aprofundar muito, porque eu quero me ater a outros pontos aqui, tá? Mas, enfim. Vamos falar, então, da realidade posterior à vinda de Cristo. Ou seja, se nós entendemos que Jesus já voltou, e quando foi isso, irmão Cristiano? Foi no ano 70 depois de Cristo. Se você estudar a história da humanidade, em especial a história dos judeus, você vai ver que no ano 70, a guerra dos judeus, que começou antes do ano 70, e essa guerra foi justamente a grande tribulação que Jesus disse que haveria antes da sua vinda, né? Jesus não disse que haveria uma grande tribulação, uma tribulação que jamais havia acontecido e jamais aconteceria uma outra igual. Foi exatamente o que aconteceu com os judeus. Porque a profecia da vinda de Jesus, amado, não era para o mundo inteiro, era para Israel. É claro que houve uma consequência espiritual para todo o mundo. Como eu disse, está tudo isso explicado em nossos estudos de escatologia consumada. Eu não vou me aprofundar nos detalhes, tá? Então, houve uma consequência espiritual, claro, para toda a humanidade, de todos os tempos, não só daquele tempo, mas do passado, do passado daquela época, do presente daquela época e do futuro, os quais nós pertencemos hoje, né? Hoje nós somos o futuro daquela época, obviamente. Então, houve uma consequência espiritual, etc. Mas, em termos de acontecimentos históricos, isso se referiu apenas a Israel, porque foi o juízo profetizado contra Israel. Israel deveria ser julgado. Israel, inclusive Jerusalém, é a grande meretriz, que muitos dizem que é a Igreja Católica. Olha que coisa, né? Até poderia ser, se fosse o caso, né? Se realmente o Apocalipse fosse no futuro, poderíamos dizer que a igreja chamada Igreja Católica, né? Igreja, né? Poderia ser essa tal meretriz do Apocalipse, a grande meretriz, mas na verdade não é. A grande meretriz foi Jerusalém. Interessante isso, né? Se você estudar lá, você vai ver direitinho. Tá? Então tudo já se cumpriu, tudo já foi consumado. Então o juízo já veio contra a grande meretriz, né? E tudo já se cumpriu. Então nós que já nascemos, obviamente, depois do ano 70... e claro, eu esqueci de dizer que no ano 70, então, houve a queda do templo de Jerusalém. A destruição daquele templo foi o que marcou realmente o juízo, porque foi o fim, né, de Israel como país, de Jerusalém, da cidade, e foi o fim do povo judeu como povo de Deus. Tá? Não existe mais essa história de que os judeus hoje na carne são o povo de Deus. Não, eles foram. O povo de Deus hoje é a igreja. Os judeus hoje que existem na carne, eles não têm nada a ver com ser povo de Deus. Eles são só a descendência na carne de Abraão, ponto. Tá? Porque, obviamente, a etnia continuou e está aí até hoje, mas eles não são mais o povo de Deus, eles foram o povo de Deus. Só que eles receberam o juízo naquela época. Tá? Então houve antes a grande tribulação, o início da guerra, né, dos judeus ali contra Roma, aquela coisa toda, e aí culminou na destruição do templo. Então a destruição do templo foi exatamente o que Jesus havia profetizado lá em Mateus 24. Né? Jesus chegou diante dos seus discípulos e disse assim, olha, vocês estão vendo essas construções? E ele se referia, obviamente, àquele templo, né, de Jerusalém. Eles tinham acabado de sair do templo. E ele disse, olha, estão vendo essas construções? Pois não ficará pedra sobre pedra. Tremendo, né? Se cumpriu ou não, eu pergunto. Obviamente que sim, e a história da humanidade registra isso. Então Jesus disse que na sua vinda, aquela construção, aquele templo, cairia, seria destruído. E foi o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O Império Romano destruiu aquele templo e destruiu a religião dos judeus. Vocês entendem isso? Nós que nascemos então a partir daquele momento em que Jesus veio e destruiu o templo, nós nascemos dentro da realidade que vamos falar hoje. Ou seja, nascemos depois da vinda de Cristo. Tremendo isso, né?
Então, a nossa experiência como igreja que somos, obviamente, em muitos aspectos, ela é diferente dos irmãos que viveram aquela transição. Vejam só, Hebreus 10, 19 e 20, vamos ler de novo o primeiro versículo? Diz aqui, ó, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Isso aqui é uma metáfora, né? Porque no templo havia a primeira tenda e depois havia o Santo dos Santos, onde era o local onde Deus, né, se manifestava, onde eram oferecidos os principais sacrifícios, né? Onde o sumo sacerdote, e apenas eles, os sumos sacerdotes, poderiam acessar. Então aqui, metaforicamente, o texto está dizendo o seguinte: agora nós temos confiança de adentrar o Santo dos Santos, né? Claro, metaforicamente, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Vejam só que interessante. Ou seja, Jesus, quando morreu, ele inaugurou, ele abriu um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, pelo seu corpo, né? O corpo de Jesus, então, nessa metáfora, era o véu que se rasgou na cruz. Então, ao se rasgar, né, quando o véu se rasgou, inclusive o véu do templo literalmente se rasgou também, né? Quando isso aconteceu, isso foi um símbolo de quê? De uma abertura para esse novo caminho. Só que, abençoados, entendam uma coisa. Da morte de Jesus e de sua consequente ressurreição até o ano 70, que foi a vinda de Jesus, houve o que nós chamamos de período de transição. Por quê? Antes da cruz era lei, não era? Era o império das trevas. Lei, condenação do pecado, morte espiritual, morte da alma, ausência do Espírito Santo, condenação. Ou seja, esse foi o período anterior à cruz. Na cruz, o Senhor pôs fim à lei. Por isso que a palavra diz que o fim da lei é Cristo. O sentido de fim não é finalidade. Ainda que se pudesse traduzir o fim por finalidade, só que o sentido ali é o principal sentido da palavra fim no grego, que é limite, fronteira. Ou seja, Jesus ele foi o limite da lei. A lei foi até Cristo. E Cristo pôs fim a ela. Em que sentido? No sentido de que ele cumpriu a lei plenamente. O Senhor cumpriu toda a lei. Nós costumamos dizer que Jesus cumpriu o espírito da lei, né? Porque ele cumpriu o que realmente precisava ser cumprido. Jesus, principalmente a partir do seu ministério, ele não se preocupava com os mandamentos de homens da lei. Ele se preocupava em cumprir o que precisava ser cumprido, porque era necessário o cumprimento da lei para que a graça fosse liberada, obviamente. Né? Então Jesus cumpriu toda a lei e isso culminou lá no Calvário, quando ele foi o próprio Cordeiro de Deus e derramou o seu sangue e a sua vida ali. Tá? Então ali ele inaugurou a graça, o novo caminho. Ele inaugurou realmente na cruz e na sua ressurreição. Só que, amados, até a vinda de Cristo, então foi um período transitório de lei para plena graça. Então, antes da cruz, era plena lei. Condenação, como eu falei, né? Condenação, morte, etc. Plena lei. Na cruz, Jesus pôs fim à lei e iniciou a graça. Nós chamamos a graça de sétimo dia. Lembram-se do sétimo dia do descanso de Deus lá na criação? Claro que aquilo é um sétimo dia profético, né? A gente sabe que Deus ele não tem características humanas de precisar descansar. Então aquele descanso de Deus na criação, na verdade, foi um descanso profético, que apontava para o sétimo dia. O que é o descanso? O descanso é Jesus. Tá? Diferentemente do que muitos pensam que o descanso hoje ainda é um dia, né? Um Shabat, de 24 horas, que começa na sexta-feira no pôr do sol até o pôr do sol de sábado. Não, amado, isso foi na lei. Tá? O sétimo dia agora é a graça, é Cristo. E esse sétimo dia, nós costumamos dizer, na metáfora, que ele começou na cruz, só que assim como os dias normais que nós temos, eles começam à meia-noite, mas existe o quê? Um período de transição da escuridão para o amanhecer. No momento que estamos gravando, estamos ao vivo, né, e gravando esse estudo também, nós estamos em um período do dia, estamos pela manhã. Só que até chegarmos nesse momento que estamos agora, houve uma madrugada. Ou seja, houve um período de transição, da meia-noite até que o sol nascesse, não é isso? Então,
Metaforicamente, aconteceu isso com a graça. O 7º dia, que é a graça, ele começou na cruz. Então, metaforicamente, podemos dizer que na cruz houve a 0 hora do 7º dia, né? Então, Jesus morreu e inaugurou o 7º dia. Só que houve uma madrugada, entre aspas. Houve um período transitório. Então, qual o período, irmão cristiano? Da morte e consequente ressurreição de Jesus até a sua vinda no ano 70. Esse período da morte até o ano 70, nós chamamos de período de transição, ou de madrugada do 7º dia. Tá? A igreja inicial, que é chamada de primitiva, porque foram os primeiros irmãos da fé cristã, aqueles irmãos viveram então esse período de transição. Eles nasceram antes da cruz, antes da graça, eles nasceram ainda no império das trevas, né? E eles viveram a troca, a transição da lei para a graça. Então, aquele período, a partir da ressurreição de Jesus e o início da igreja, foi a madrugada do 7º dia, metafórico, né? Foi a madrugada, ou seja, foi uma transição para a graça plena. Veja, amados, olha só, a graça não poderia ser plena se aquele templo permanecesse de pé. Porque aquele templo, ele era uma mancha do antigo pacto ainda, né? No novo já. O novo pacto foi inaugurado na cruz, só que aquele templo permaneceu de pé até o ano 70. Então Jesus, ele pôs fim à lei, cumpriu todas as coisas, mas a lei continuou sendo praticada e representada naquele ícone que era o templo de Jerusalém. Por isso que havia necessidade daquele templo cair. Por isso que Jesus profetizou a destruição daquele templo. Porque ali seria a destruição definitiva da lei. Então, na cruz, o Senhor destruiu a lei no sentido de tê-la cumprido plenamente. Então, ele tornou a lei obsoleta, ultrapassada, vencida, ponto. Pelo menos no seu sentido original. A lei tinha um sentido original. Jesus pôs fim a esse sentido. Só que os pecados continuaram sendo lembrados no templo. Vocês percebem? Os pecados eram lembrados naqueles sacrifícios. Todos os rituais da lei eram feitos no templo. Os dízimos eram entregues no templo. Tudo acontecia. Então era necessário aquele templo vir abaixo para que a graça tivesse o seu caminho totalmente aberto. Então, veja bem, olha só o que aconteceu. Jesus morreu, o véu se rasgou e, como nós acabamos de ler, ele inaugurou um novo e vivo caminho. Porém, o véu se rasgou, mas quem estava naquele período de transição ainda não tinha atravessado o véu. Olha que coisa tremenda. O irmão cristiano, quer dizer então que os irmãos já estavam na graça porque Jesus já havia morrido, mas eles não tinham ainda o caminho totalmente aberto? Não. Porque eles estavam na madrugada, entre aspas, do 7º dia. Eles estavam na transição de lei para a graça. Vocês estão percebendo o ponto? Vamos caminhar nisso, a gente vai ver isso um pouquinho mais profundamente, tá? Vamos entender devagarzinho. Então, Jesus cumpriu toda a lei, pôs fim a ela, como eu disse, tornou obsoleta, ultrapassada. Da sua ressurreição, então, até a sua vinda, houve aquele período de transição, a madrugada do 7º dia. Por isso, inclusive, que o apóstolo Paulo disse que os filhos de Deus estavam antes do véu, é o que eu falei agora há pouco. Pode parecer contraditório, gente, mas não é. Entenda, era um período de transição. Tá? Então o véu foi rasgado, o caminho foi inaugurado, mas eles estavam ainda antes do véu. Por quê? Porque aquele templo de Jerusalém estava de pé. Ou seja, a lei, o ícone da lei ainda estava de pé ali. Observem só isso aqui, esse detalhe interessante. Romanos capítulo 8, versículos do 19 ao 21, nova versão internacional. Vejam só. A natureza criada aguarda com grande expectativa, olha só, queridos, que os filhos de Deus sejam revelados. Presta bem atenção nisso. A natureza, a criação, né, ela aguardava ser liberta definitivamente da lei. Em que sentido? Por que Paulo está falando isso? Mais uma vez, porque o templo estava de pé. Aquele templo era um ícone do antigo pacto, um ícone do império das trevas que ainda estava manchando a criação de Deus. Por isso que Paulo diz que a criação, ou seja, a natureza criada, aguarda. Olha só, vocês percebem que é um período de transição mesmo? Porque a natureza, a criação, ainda aguardava ser liberta.
E ela aguardava com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Observem bem isso. Ou seja, os filhos de Deus, olha o que eu vou dizer, naquele período da igreja primitiva, ainda estavam debaixo do véu. Mas, irmão Cristiano, isso é contraditório. Como é que se eles já estavam em graça, como é que eles ainda estavam debaixo do véu? Gente, tá escrito, tá claro aqui. Por quê? Porque o templo estava de pé. A vinda de Cristo ainda não havia acontecido. Logo, aquele período da madrugada, entre aspas, do sétimo dia não tinha acabado, era transição ainda. Então, o caminho da graça, o novo e vivo caminho já havia sido inaugurado. O véu já havia se rasgado, mas olha só, os filhos ainda precisavam da revelação. Aqui, revelação, gente, não é no sentido de revelação de entendimento da palavra, não é isso. É que eles estavam ainda na transição. O caminho da graça foi totalmente aberto quando aquele ícone da lei foi destruído. Ali foi o amanhecer do sétimo dia. Sétimo dia é este que nós estamos vivendo até agora e para sempre. Esse sétimo dia é eterno, tá? Inclusive, o sol do sétimo dia nunca vai se pôr. É para sempre de dia, tá? Nessa metáfora que nós usamos, tá? Então, veja, a criação ainda aguardava a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a revelação aqui, a palavra revelados no grego, que nós vemos aqui, ela significa isso, A palavra, até no português, revelar significa retirar o véu. Tá? O sentido no português também é esse. No grego também. E o sentido no grego é aquele sentido de algo que está fora do alcance dos olhos e que passa a ser enxergado. Olha que interessante. O que isso significa? Que os filhos de Deus, então, metaforicamente, nesse período aqui da igreja primitiva, ainda estavam encobertos pelo véu. Não que eles estivessem de fato debaixo da lei. Não, quem creu em Jesus não precisava mais cumprir a lei. Só que a lei estava lá funcionando no templo. Ainda estava manchando a criação. Então, era necessário que houvesse a revelação, ou seja, a retirada total do véu da vida dos filhos de Deus. Quando que isso aconteceu? Quando Jesus voltou e o templo de Jerusalém foi destruído. Versículo 20. Pois ela foi submetida à futilidade. Ela, a criação, tá? Foi submetida à futilidade. Futilidade é o quê? O sentido aqui no grego é algo inútil. Ou seja, a criação ela foi tornada inútil por causa do pecado, entende, gente? O pecado fez a criação se tornar algo sem valor. O sentido aqui é esse, é algo inútil, sem valor. Porque Deus, vocês se lembram, O Senhor fez a criação e diz a palavra que Deus olhou para a criação e disse assim, é bom. Não diz lá, não é tão bonito isso, Em Gênesis diz, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus olhou a criação, ele se agradou da criação. Só que o pecado fez a criação cair em desgraça. Entende? Então ela foi tornada fútil, sem valor. É isso que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo. Pois ela, a criação, foi submetida à futilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. 21. Agora veja o 21. Na esperança de que a própria natureza criada, a criação, será, olha só o verbo. Está em que tempo verbal aqui? Futuro. Percebeu? Ou seja, ainda faltava algo acontecer. Jesus já havia morrido, ressuscitado, a graça já havia sido inaugurada, mas faltava alguma coisa acontecer. Então, será libertada da escravidão da decadência. Que escravidão da decadência era essa? As obras da lei sendo realizadas naquele templo. O pecado sendo relembrado naquele templo. Vocês estão entendendo o ponto? Era decadência, era uma mancha, a nova aliança já havia sido estabelecida por Jesus, mas havia aquela mancha na criação, aquele erro, aquele templo funcionando, e os pecados sendo lembrados, os sacrifícios e tudo mais. Então a criação queria ser libertada daquilo, queria ser livre daquela decadência em que se encontra. Olha só, na esperança de que a própria natureza criada será, já foi, mas aqui ainda seria, libertada da escravidão da decadência em que se encontra. Ora, Jesus já havia morrido aqui, Paulo escrevendo para a igreja. Isso aqui não é antes da cruz, é depois. Só que era um período ainda de transição. Entende?
para a gloriosa, olha só, liberdade dos filhos de Deus. Então, gente, veja bem, a graça já havia sido inaugurada, mas os filhos de Deus ainda estavam antes do véu, encobertos pelo véu. Por isso Paulo disse, olha, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Né? Ou seja, o caminho, a criação aguarda, em outras palavras, né? A criação aguarda que o caminho da graça, que já havia sido, né, inaugurado ali, que ele seja totalmente aberto. E isso aconteceu a partir da queda do templo de Jerusalém. Então, abençoados, uma vez que o período de transição passou, mais uma vez, antes da cruz era o império das trevas, pecado, condenação, ausência do Espírito Santo, morte da alma, morte espiritual, enfim. Né? Todo aquele período terrível do pecado foi o império das trevas. Né? E Paulo disse, o Senhor nos libertou do império das trevas. Ele está falando daquele tempo de escuridão, de ausência de Deus, né? no povo, vamos dizer assim. Aquele momento acabou na cruz, como eu falei, o Senhor inaugurou o 7º dia na cruz, só que houve um período de transição então. E aí a igreja primitiva, né, começou ali o seu trabalho, houve o trabalho apostólico entre judeus e com Paulo, né, para com os gentios. Houve todo aquele período, aquela construção da igreja e toda aquela preparação para a vinda de Cristo. Se você estudar, para quem não estudou ainda, a escatologia consumada, você vai perceber que os textos bíblicos apontavam que a vinda do Senhor, né, e o consequente juízo que viria sobre Israel estava próximo. Gente, olha só, 2000 anos não é próximo. Nós estamos praticamente 2000 anos depois, né, daquele período, arredondando, a gente arredonda para facilitar o raciocínio, né? Estamos 2000 anos depois daquele período. Gente, 2000 anos é tempo à beça, é tempo demais. E os textos na Bíblia sempre diziam, está próximo, está próximo. O primeiro versículo, olha só, do livro do Apocalipse, diz o quê? As coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente não são 2000 anos. Vocês percebem que isso não faz sentido nenhum? Tá? Então, o período de transição foi aquele período da ressurreição de Cristo até a vinda dele em 70, trazendo juízo sobre Jerusalém, sobre Israel, destruindo o templo e trazendo, claro, o reino dele. O reino já veio. Então, com o fim da transição, no ano 70, na vinda de Cristo, tudo foi consumado. Então a transição acabou. É como o amanhecer de um dia. O dia começa à meia-noite, só que está escuro ainda. Aí vai continuar escuro por algumas horas até que o sol nasce por volta das 6 horas da manhã. Tá? Então, a realidade de quem nasceu e vive, né, ou viveu ou vive, que é o nosso caso, depois daquele período do ano 70, é diferente, amados, de quem viveu a transição. A nossa experiência como igreja é diferente obrigatoriamente, porque nós vivemos em um outro tempo, logo em um outro contexto. Então, os textos bíblicos têm que ser analisados sob essa perspectiva. Você tem que ler o texto bíblico e entender que você está em um outro tempo. Entende? Você não é como a igreja primitiva, e muito menos você é como as pessoas que viveram antes da cruz. Entende? Vamos entender, vamos caminhar então, ver alguns exemplos, e nós vamos, a partir de agora, diferenciar a nossa condição de igreja atual, que vive depois do ano 70, daquela igreja que viveu a transição. Vamos fazer algum paralelo da nossa experiência com a experiência deles, para nós entendermos as diferenças dessa realidade que nós vivemos hoje, depois da vinda de Cristo. Então, o primeiro ponto que eu quero relembrar com os irmãos, lembrando o seguinte, amados, alguns desses pontos aqui, eu não vou me aprofundar, porque nós já estudamos eles. Tá? Então, eu vou falar superficialmente e vou deixar na descrição do vídeo, para quem está pela gravação, você vai encontrar na descrição do vídeo, links desses estudos que nós já demos anteriormente. Então, se você ficar com dúvida em alguma coisa, poxa, irmão Cristiano, tudo bem, você falou superficialmente, eu fiquei sem entender este ou aquele ponto. Você vai encontrar um estudo completo sobre alguns desses pontos aqui, tá? Nós vamos deixar na descrição do vídeo no YouTube. Primeiro ponto é o Espírito Santo. Vamos diferenciar. Vocês já notaram que hoje em dia, sem as pessoas na religião, sem ter o entendimento da escatologia consumada e da graça,
né? Elas ainda buscam, ou a maioria pelo menos, busca ainda o Espírito Santo. Já parou para perceber isso? Eu fui pentecostal, amados, como vocês sabem. A maior parte da minha vida religiosa foi como pentecostal. Eu vivia buscando o Espírito Santo. Eu achava que eu não tinha. Aí eu via alguns irmãos lá gritando, pulando, rodando na igreja, fazendo aquela algazarra. E eu achava que aquilo era o Espírito Santo que havia descido, né? E eu não tinha aquele tipo de coisa, eu ficava me sentindo meio inferior, né? Poxa, eu não tenho o Espírito ainda, tenho que buscar. Aí faziam campanha, né? Vamos fazer a campanha da busca do Espírito Santo e tal. Até hoje as pessoas estão nisso. Por quê? Porque elas não entendem que o período de transição passou. Que a promessa do Espírito Santo já foi cumprida, porque tudo já foi consumado. Então nós afirmamos hoje que todos os filhos de Deus, aqueles que pertencem à salvação, todos já têm o Espírito Santo. Independentemente de qualquer coisa. Ah, Cristiano, mas aquela pessoa está lá na igreja católica. Ela está na idolatria, ela está lá, ela tem o Espírito Santo? Ela tem. A mente dela é que não foi salva ainda, o entendimento dela não foi liberto. Mas ela tem o Espírito Santo, porque ela já nasceu depois da transição. Havia uma promessa lá que foi dada lá por meio do profeta Joel, né? O Senhor disse que derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Observe isso. Toda a carne tem um sentido étnico, né? Ou seja, não era só para os judeus, era para todos. Judeus e não judeus, qualquer que fosse a etnia, desde que fosse, obviamente, um eleito, uma eleita de Deus. Entende? Todos os eleitos do Senhor, aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, todos receberiam o Espírito Santo. Quando começou, então, o cumprimento dessa promessa? Começou lá na igreja primitiva, na descida do Espírito. Atos capítulo 2, versículos 1 e 4. 1 ao 4, nova versão internacional. 1 e 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como que um vento muito forte, e encheu toda a casa da qual estavam assentados. 3. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha só, o Espírito desceu ali. E começaram a falar noutras línguas. As línguas aqui não é essa língua pentecostal que as pessoas falam hoje. Essa língua pentecostal não tem na Bíblia. Isso é uma maluquice, tá? Isso é, sei lá, parece uma esquizofrenia. Eu não sei bem o que é aquilo ali. Mas bíblico não é. Porque o dom de línguas era o dom de idiomas. Nós temos estudos aí no nosso canal sobre isso, tá? Então, começaram a falar em outras línguas. Eu não vou entrar nisso, tá? Conforme o Espírito os capacitava. Então, as pessoas começaram a falar outros idiomas que elas não dominavam pelo poder do Espírito. Esse ponto aqui de Atos, logo no iniciozinho ali da história da igreja, foi a descida do Espírito Santo sobre os judeus. Tá? Nesse episódio que acabamos de ler foi sobre os judeus. Só que Deus havia profetizado por meio, né? Deus havia dito por meio do profeta Joel que seria sobre toda a carne. Então, a segunda etapa da descida do Espírito Santo foi lá nos gentios. Atos 10, 44 e 45. Enquanto Pedro ainda... E detalhe, foi por meio de Pedro, é interessante isso, né? Aqui não foi Paulo ainda. Nós sabemos que o apóstolo dos gentios foi o apóstolo Paulo. Mas Deus permitiu que, antes de Paulo, Pedro pregasse aos gentios. Eu até entendo isso aqui como uma forma de os judeus presenciarem a descida do Espírito Santo, né? Eles entenderem que o Espírito Santo também desceria, como desceu, sobre os gentios. Então foi importante até o Pedro começar isso, apesar de ele não ser o apóstolo dos gentios. Mas foi interessante, né? E creio que tenha sido um plano de Deus para que os judeus vissem aquilo e acreditassem que não era só eles que receberiam o Espírito. Interessante isso, né? Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Olha só, aqui são gentios. Eram gentios, né? Ou seja, eram não-judeus. Agora veja o 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, olha como foi importante eles terem visto aquilo ali, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pegou? Então se cumpriu ali o que
o profeta Joel havia dito que o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E à medida, então, naquele período de transição, à medida que os filhos de Deus iam ouvindo o Evangelho, o Espírito descia. Por isso vocês veem, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo, olha, vocês receberam o Espírito Santo, né? Aí, aquelas pessoas que estavam ali, olha, nem sabemos que haja Espírito Santo. Aí Paulo foi e impôs as mãos, aí diz assim, e veio sobre eles o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo estava vindo naquela época? Porque eles estavam num período de transição. A promessa estava se cumprindo, né? Então, eles ouviam o Evangelho e descia o Espírito Santo. Impunha as mãos, descia o Espírito Santo. A nossa experiência outra é hoje. Obviamente, não tem mais que buscar Espírito nenhum. Já nascemos com obra consumada, logo já nascemos com Espírito. Embaixo do vídeo no YouTube vai ter o link. Já nascemos com o Espírito Santo. Esse estudo maravilhoso e completo sobre esse tema, tá? O segundo ponto. Estamos fazendo um paralelo de quem viveu o período de transição e de nós hoje, né? Que somos a igreja nessa realidade depois da vinda de Cristo. Segundo ponto, pecadores e novas criaturas. Observe, os irmãos que compunham a igreja primitiva, chamada primitiva, esses irmãos haviam nascido antes da cruz. Muitos deles, inclusive, eram contemporâneos, né, de Jesus e andavam, viram Jesus, né, segundo a carne. Ou seja, eles viveram antes da cruz. Eles viveram ainda no império das trevas. Vocês estão percebendo o ponto? Então, aquelas pessoas nasceram pecadoras. O que é ser pecador? É você estar debaixo da condenação do pecado. Isso foi em que período? Antes da cruz. Antes da cruz, o Senhor não havia ainda aniquilado o pecado, como está escrito lá em Hebreus 9:26, né? Que o Senhor aniquilou o pecado. Antes da cruz, obviamente, isso não tinha acontecido ainda. Então, eles estavam naquele período onde o pecado ainda estava em vigor, né? A carne atuava e a lei impunha o pecado. Por isso que a palavra diz que a lei era a força do pecado, né? Então, quem nasceu antes da cruz estava submetido a essa situação. Então, aquelas pessoas nasceram pecadoras. Vocês percebem por que Paulo diz, olha, ele fala dos pecadores e ele diz assim, dos quais eu sou o pior. Porque Paulo também nasceu pecador. Ele nasceu antes da cruz. Vocês estão percebendo? Aqueles irmãos da igreja primitiva, portanto, se tornaram pecadores perdoados. Eles foram transformados em novas criaturas. Então eles eram pecadores antes da cruz, se tornaram novas criaturas em Cristo. Vocês estão percebendo? Nós não fomos tornados novas criaturas. Irmão Cristiano, quer dizer que eu não sou nova criatura? Não, pelo contrário. Quer dizer que você já nasceu sendo. A religião diz que ser nova criatura é você aceitar Jesus na igreja. Na igreja não, no sistema religioso, que eles chamam de igreja, né? Então eles dizem que a partir do momento que você aceita Jesus e participa lá do templo deles, agora você é uma nova criatura. A Bíblia não fala disso, tá? Ser nova criatura não é você aceitar Jesus num templo e se batizar, toma Santa Ceia, passa um óleo na cabeça, faz a campanha, agora você é nova criatura. Ser nova criatura é estar na graça, é estar em Cristo, é estar na nova aliança. Então, aqueles irmãos viveram a transição. Eles nasceram pecadores antes da cruz e foram transformados em novas criaturas. Porque quando Jesus morreu, o velho homem morreu com ele. Ou seja, a velha criatura morreu com ele. Vocês estão percebendo? Então, ele tornou todos os filhos de Deus novas criaturas. Não é aceitar Jesus numa igreja. Isso não faz sentido nenhum. Nós temos um estudo completo aí, vamos deixar embaixo do vídeo no YouTube também. Já nascemos novas criaturas. Vocês estão entendendo o ponto? Essa é a realidade depois da vinda de Cristo. Não tem transição para nós. Já nascemos no tempo da graça totalmente estabelecida. Então, eu não me tornei nova criatura quando eu aceitei Jesus, entre aspas. Isso não existe. Eu já nasci sendo nova criatura. Eu não vou explicar isso porque tem um link que eu vou deixar do estudo aí na descrição, mas eu quero ler 2 versículos, Romanos 3:23. Pois, olha só, todos pecaram. E veja bem, gente, todos aqui também têm um sentido étnico. É judeu e gentil, todos. Alguns ficam dizendo aí que não, quem pecou eram os judeus. Não, gente.
Os judeus receberam a lei para cumpri-la, para observá-la, né? Eles tiveram esse privilégio de ter um contato com Deus, ainda que indireto, por meio da lei. Só que a condenação da lei foi para toda a humanidade. Veja bem, não fica só nas minhas palavras, não. Se você quiser ler isso depois, você vai ler no contexto. No capítulo 3 de Romanos, se eu não me engano, é no versículo 9. O Paulo fala, judeus e gentios. Tá? Então, a realidade aqui de todos é étnica, essa realidade. Ou seja, não era só a etnia dos judeus, né, mas de toda a humanidade. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, lê o contexto para você ver que esse aqui não é só os judeus. É todos. Tá? No versículo 9, como eu disse, se eu não me engano, Paulo cita, né? Tanto judeus quanto gregos. Gregos são gentios, naquele contexto ali, tá? 2 Coríntios 5,17. Pelo que, se alguém está em Cristo, olha aí, ó, estar em Cristo é estar na nova aliança, estar em Cristo é estar depois da cruz, tá? Nova criatura é. Agora veja, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amado, vamos observar isso aqui? Vamos observar isso aqui rapidinho. As coisas velhas realmente já haviam passado aqui? Vamos parar para pensar. Totalmente, que eu digo. Pensa bem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Será que realmente, nessa ocasião que Paulo escreveu isso aqui, as coisas velhas já haviam passado totalmente? Tudo já havia sido feito novo totalmente? A resposta é não. Ah, Cristiano, então você está dizendo que Paulo era mentiroso? Não, amado. O que Paulo disse aqui, ele disse em esperança. Porque, veja, eles já estavam em Cristo, já eram novas criaturas, porque o velho homem já havia morrido na cruz. Mas nem todas as coisas velhas já tinham passado. Por quê? Porque o templo de Jerusalém, mais uma vez, o templo estava de pé. A lei estava sendo cumprida, os pecados sendo lembrados, tudo acontecendo no templo. Eis que tudo se fez novo. As coisas só se fizeram novas totalmente na queda do templo, quando o novo e vivo caminho foi totalmente aberto. Então, quando Paulo disse isso aqui, ele disse isso profeticamente. Ele disse em esperança. Já vou explicar esse conceito. Eu estou falando de esperança. Já vou explicar isso aí, tá? Então, veja bem, amados. O Paulo disse isso aqui, e ele disse em esperança, ainda tinha coisas para acontecer, que era a queda do templo e a vinda de Jesus, né? Então eles viveram aquela transição, eles foram transformados em novas criaturas. Eles eram pecadores, foram transformados em novas criaturas. Nós não, nós já nascemos novas criaturas. Porque já nascemos com a obra consumada, já nascemos nessa realidade depois da vinda de Cristo. Tem estudo aí, eu não vou me aprofundar nisso, não tem tempo para isso, mas tem um estudo completo sobre isso, para você entender esse ponto, tá? Terceira comparação que faremos: morte e salvação. O que é salvação? Salvação é a salvação eterna, é viver para sempre. Já explicamos isso aqui, né? Salvação é viver para sempre, é ser livre da morte, né? Ou seja, a salvação eterna é ser livre da morte eterna. No período de transição, naquele período da igreja primitiva, da ressurreição de Cristo até a vinda dele, eles ainda estavam sujeitos à morte. E quando eu falo morte, mais uma vez eu vou dizer isso, não é morte biológica. Essa morte aqui já é esperada porque a nossa carne é pó e o pó tem que voltar para o pó. A morte aqui é morte da alma. Tá? O que acontecia antes da cruz? E antes da vinda de Jesus também, né? Aqueles que morriam, a alma ia para a não existência, né? Para o chamado Hades, Sheol, né? Para a não existência, o espírito voltava para Deus e o corpo ia para o pó. Então a alma ia para a não existência. As pessoas sofriam então essa morte, que eu reputo que era algo realmente bastante doloroso e terrível, você ter a sua alma morta. Então, mesmo naquele período, mesmo depois da ressurreição de Jesus, a morte continuou em vigor
para os filhos de Deus ainda, porque era um período transitório. Vamos comprovar isso biblicamente? 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pegou? Quando Paulo escreveu isso aqui, a morte estava, portanto, em vigor ainda, a morte da alma. O último inimigo que faltava. Jesus já havia vencido a lei. Jesus já havia vencido o pecado. Mas a morte ainda estava em vigor. O Sheol, né, ou o Hades, estava lá com a boca aberta esperando as almas dos filhos de Deus. Ou seja, a não existência estava esperando a alma dos filhos de Deus. Entende? Nós já nascemos em condição de vida. A nossa experiência é outra. Para nós não existe, para os filhos de Deus, para os eleitos, não existe morte da alma. Porque já estamos em condição de vida eterna. Olha que coisa tremenda. Cristiano, por que nós já estamos em condição de vida eterna? Porque estamos vivendo a realidade depois da vinda de Cristo. Percebe? O último inimigo, que era a morte da alma aqui, foi destruído na vinda de Cristo, quando houve a ressurreição dos mortos. Em nossos estudos de escatologia consumada, nós explicamos isto. Obviamente, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Tá? Nós já estamos, então, em condição de vida eterna. Aqueles irmãos da igreja primitiva, eles não. Eles ainda esperavam a destruição definitiva da morte da alma. Tá? Nós estamos livres disso. Por isso que Paulo fala que eles foram salvos em esperança. Porque eles ainda esperavam essa salvação. A salvação da morte. Entende? Então, muitas coisas que Paulo falava ali, que a igreja esperava, era a esperança. Por isso chama-se esperança, né? Porque eles esperavam. Então, quando Paulo disse as coisas velhas já passaram, aquilo era uma palavra de esperança. Porque eles sabiam que ia acontecer. Em algum momento próximo ali ia acontecer. E aconteceu no ano 70. Da mesma maneira a morte. Eles sabiam que esse último inimigo tinha que ser destruído. Eles sabiam que estavam próximos. Eles sabiam que eram salvos, sim, mas eram em esperança. Percebe? Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Observem bem isso. Por que na esperança? Porque de fato eles ainda não estavam plenamente salvos. Porque a morte da alma ainda estava em vigor. Então eles estavam salvos em esperança. Porque na esperança fomos salvos. Gente, nós hoje não vivemos mais em esperança. Já vivemos a realidade. Percebe? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Ou seja, eles estavam antes ainda da realização dessa esperança. Mas, se esperamos o que não vemos, olha só, com paciência o aguardamos. Vocês estão entendendo que naquele período eles ainda estavam aguardando a salvação? Olha só. Mas, Cristiano, eles já não tinham sido salvos no Espírito? Sim, amados. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou os Espíritos. Foi a primeira ressurreição. Só que faltava a segunda, que era a ressurreição da alma, para que os filhos de Deus passassem a habitar num corpo glorificado. Então, a segunda ressurreição, que foi a definitiva no ano 70, nesse período aqui da igreja primitiva, não havia acontecido ainda. Por isso, Paulo disse, com paciência aguardamos. Percebe? Eles aguardavam ainda. Quarta comparação, que está ligada à terceira. A ressurreição e o novo corpo. Algumas pessoas se escandalizaram quando eu disse uma vez que nós não ressuscitaremos. Nós hoje, que vivemos a realidade depois da vinda de Cristo. E as pessoas arrancavam o cabelo. Meu Deus, esse cara está louco, como assim não ressuscitaremos? Sabe por que não ressuscitaremos? Porque nós não veremos a morte. Vocês entendem o ponto? A ressurreição é para quem está morto. A nossa alma hoje não vai ver a morte, porque nós já fomos revestidos de vida eterna. Então, quando essa biologia aqui voltar para o pó, nós seguiremos vivos. Diferentemente dos irmãos da igreja primitiva. Quando eles morriam, eles iam para a não existência. O espírito voltava para Deus, mas a alma ficava retida. Percebe? Então o corpo ia para o pó e a alma também ia para a não existência.
Então eles aguardavam a esperança da ressurreição, porque eles estavam mortos na alma, no corpo, porque como eu disse, o corpo tem que morrer, é pó, então o corpo ia para o pó normal, mas a alma também ia, e ficava presa, retida. Então eles aguardavam com esperança a vinda de Jesus, porque eles sabiam que a partir da vinda de Jesus, eles estariam vivos para sempre. Eles não experimentariam a morte da alma. Nós hoje, na realidade posterior à vinda de Cristo, não veremos a morte. Então não existe ressurreição para quem já tem a vida eterna. Entende? Então você, quando o seu corpo biológico voltar para o pó, você não vai ressuscitar. Você vai seguir vivo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que realidade tremenda e maravilhosa. Olha que privilégio que Deus nos concedeu. Deus permitiu com que nós nascêssemos nesse mundo já no período de vida eterna. Já na realidade depois da vinda de Cristo. Pensa bem no privilégio que isso representa. Eles aguardavam ansiosamente a salvação. Você acabou de ler comigo. Ou seja, eles aguardavam a ressurreição. Eles aguardavam a retirada das almas da morte. E eles não queriam morrer, você já vai ver isso aqui. Eles não queriam morrer de jeito nenhum, para que não experimentassem a morte da alma antes da vinda de Cristo. Coisa tremenda, né? Então veja, 1 Tessalonicenses 4,16. Pois, dada a ordem, aqui Paulo está falando da vinda de Jesus, né, como eu disse, já aconteceu. Dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em que tempo verbal está a palavra ressuscitar? Futuro. Ressuscitarão. Por quê? Porque eles estavam antes da ressurreição, eles estavam ainda em esperança da salvação. Paulo disse, em esperança fomos salvos, mas ainda com paciência aguardamos. Percebeu? Porque eles estavam antes da ressurreição. Por isso Paulo disse no futuro, ressuscitarão. E por que eles ressuscitariam? Porque eles estavam em condição de morte ainda. O último inimigo, que era a morte, não havia ainda sido destruído definitivamente. Vocês perceberam, né? Então a ressurreição foi para aqueles irmãos da igreja primitiva, e não só eles, todos que haviam morrido também antes da cruz. Todos que haviam morrido antes da cruz, lá no Império das Trevas, também estavam com as suas almas retidas. O espírito havia voltado para Deus, mas a alma estava retida. Então todos os filhos de Deus, desde o início da humanidade até a vinda de Cristo no ano 70, todos ressuscitaram para a glória naquele momento. Agora, quem seguiu vivo no ano 70 e quem nasceu depois do ano 70, esse foi revestido de vida eterna. Esse já não mais experimentaria a morte da alma. Então, se eles estavam antes da ressurreição, eles também estavam aguardando o corpo de glória. O corpo de glória ainda era apenas também uma esperança. Filipenses 3:21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também em si todas as coisas. Esse transformará, gente, o pessoal do sistema futurista diz que é um transformar literal, que esse corpo de pó ia magicamente virar um corpo glorificado. Não é isso que a Bíblia promete. A Bíblia fala de dois tipos de corpos, o corpo natural e o corpo espiritual, que é o corpo glorificado. São dois corpos diferentes. Então, irmão Cristiano, o que é esse transformar? É transformar a condição. Porque Paulo diz que esse corpo atual de pó, ele é uma semente, entre aspas, né? Paulo diz que é uma semente que é plantada na terra para dar lugar a um novo corpo. Ele usa essa metáfora, né, da semente que é plantada, e aí a partir dessa semente nasce um novo corpo, mas é um corpo novo. É uma nova realidade. É só uma metáfora, gente. Esse corpo é semente. Por que é semente? Porque metaforicamente ele vai para o pó, ele vai para a terra, é plantado na terra. Vocês estão entendendo o ponto? Então, esse corpo aqui é transformado em outro, mas não é esse mesmo corpo que vira outro. Não. Esse corpo é uma semente e dessa nasce um novo corpo. São dois tipos de corpos. 1 Coríntios 15:44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. São dois tipos de corpos. Então esse corpo atual ele é só uma semente metafórica.
Tá? Não é esse corpo aqui que... Porque o pessoal diz que esse corpo atual que vai sair da tumba, literalmente. Não, gente. O que saiu da tumba foi a alma no ano 70. O que ressuscitou foi a alma, não é corpo biológico. O corpo biológico é pó. O pó não pode entrar no reino de Deus. Ah, mas Jesus saiu, o Cristiano França, da tumba. Pois é, ele foi exceção. Vocês entendem o conceito de exceção? Jesus foi exceção, e a única exceção, e claro, havia um motivo para isso. Não vou explicar isso porque tem na descrição do vídeo os estudos de escatologia consumada. Nós temos pelo menos 2 vídeos que nós citamos essa passagem aqui, e um vídeo, inclusive, é específico sobre o corpo de Jesus. Tá? Se você não assistiu, assista. Jesus foi a única exceção. A única ressurreição diferente foi a dele. A dos filhos de Deus, em geral, é a ressurreição da alma já num corpo glorificado. Porque semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, olha só como são 2 corpos distintos. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. São 2 corpos diferentes. Então, esse corpo atual é pó, ele vai voltar para o pó, que é o lugar dele. Agora, existe o corpo de glória. Na época da igreja primitiva, eles estavam ainda aguardando essa realidade. Para nós, não. Já vou chegar lá. Veja bem, eles não queriam ser encontrados despidos. Olha que interessante isso. Como assim, irmão Cristiano, despido? Despido é sem corpo. Porque quem morria antes da vinda de Cristo ficava despido, sem corpo. Porque eles estavam na transição ainda. A ressurreição não havia ocorrido. Então, quando eles morriam, o corpo atual, esse corpo nosso atual que é biológico, é pó, ia para o pó. A alma ia para a morte, ficar retida na morte. O espírito voltava para Deus. Então eles ficavam despidos. Eles não queriam ser encontrados despidos. Ou seja, ninguém queria morrer antes da vinda de Cristo. Olha só que interessante. 2 de Coríntios 5, do 2 ao 4. Nova versão internacional. 2 e 3. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Olha só. Porque estando vestidos, né, dessa habitação celestial, não seremos encontrados nus. Olha aí. Paulo usa a metáfora, né, como se o corpo fosse uma vestimenta. Veja só o 4. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Olha só. Nós não queremos morrer antes de Jesus voltar. Se nós morrermos antes dele voltar, nós ficaremos nus, ficaremos sem corpo. Pegou aí? Porque eles ainda não haviam sido revestidos da vida eterna, como nós já fomos. Como eu disse agora há pouco, nós já estamos em condição de vida eterna. Então eles ali não queriam ficar despidos. Note uma coisa, amados. Nós hoje, nessa realidade posterior à vinda de Cristo, nunca seremos achados despidos. Vocês estão entendendo o ponto? Porque nós já fomos revestidos de vida eterna. Nós só não experimentamos porque ainda estamos nesse corpo passageiro. Esse corpo de pó nosso atual, ele é passageiro. Mas nós já fomos revestidos de vida eterna. Só que na época da igreja primitiva, eles ainda não haviam sido. Eles estavam em esperança. Então eles não queriam ser achados despidos, sem corpo, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Amado, deixa eu falar uma coisa para você, muito importante. Vocês sabiam, e agora, se não sabiam, vão saber agora, que você já foi revestido de vida eterna? Eu também. Nós já fomos revestidos da nossa habitação celestial. Porque é uma promessa cumprida já. Na época da igreja primitiva, não, você acabou de ler. Olha, não queremos ser achados nus. Ou seja, se nós morrermos antes da vinda do reino de Cristo, a gente vai estar nu, vai estar sem corpo. Nós queremos ser revestidos da vida eterna, da nossa habitação celestial. Nós já fomos. Por isso que não há ressurreição para nós. Para nós é seguir vivo. Você já está revestido de vida eterna. Você entende? A vida eterna já é uma realidade. Quando esse pó voltar para o pó, que é o lugar dele, você vai seguir vivo. É simples assim. Porque você, eu, nós, já fomos absorvidos pela vida.
Olha que coisa maravilhosa isso, que realidade. Então a igreja primitiva não. Eles queriam ser absorvidos pela vida, queriam ser tomados, mas estavam em transição. Então quem morreu antes da vinda de Cristo passou pela morte. Entende? Por isso que nós não ressuscitaremos. Nós jamais seremos achados despidos. Jamais. Nunca ficaremos sem corpo. Que coisa maravilhosa, né? E para encerrar, eles aguardavam a adoção de filhos. Cristiano França, o que é a adoção de filhos? A adoção de filhos é justamente a libertação desse corpo de pó. Eles aguardavam por isso. Desejavam ansiosamente serem adotados. O sentido de adoção é esse. Olha só, vamos ver aqui na palavra. Primeiro, Efésios 1:5. Nos predestinou para filhos de adoção, olha aí, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a adoção era o quê? Era a redenção plena. Era a libertação do corpo mortal. Romanos 7:24, nova versão internacional. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ó, eles queriam ser libertos desse corpo, amados. Quem me libertará dele? A redenção era isso. A adoção era a redenção plena. Ou seja, era o fato deles serem revestidos de vida eterna. Essa era a adoção. Eles aguardavam ansiosamente por isso. Romanos 8:23. E não só ela que é a criação, né? Aquilo que nós lemos agora há pouco, né? A criação aguardava com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Aí diz aqui, não só ela aguarda, mas nós mesmos. Percebe que eles estavam ainda aguardando, ainda em esperança? E não só ela, a criação então no caso, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. A saber, o que é a adoção? A redenção do nosso corpo. Pegou? O que é redenção? Redenção é resgate. É alguém que está preso e é resgatado de uma prisão. Isso é redenção. Ou seja, Paulo disse lá no capítulo 7, quem me livrará desse corpo? A adoção livraria Paulo e os demais irmãos daquele corpo. Porque a adoção era a redenção, ou seja, a retirada deles daquele corpo. Vocês estão percebendo? Nós não esperamos adoção alguma. Entende? Porque nós já fomos revestidos de vida eterna, como eu falei agora há pouco. Então nós já fomos, entre aspas, adotados. Você já nasceu adotado. Você não aguarda a redenção do corpo. Você já está livre. Eu estou falando isso por fé. Ah, Cristiano, mas nós estamos aqui na condição de corpo. Claro, amado, estamos num período que Deus permitiu que nós vivêssemos essa vida terrena. Então, enquanto estamos aqui cumprindo essa determinação de Deus, porque você só nasceu porque Deus permitiu, e era plano dele, ah, mas que plano é esse, Cristiano? Aí você tem que perguntar para Deus, amado, eu não sei, isso é plano dele. Então ele permitiu o nosso nascimento, foi a vontade dele, estamos cumprindo um período. Só que nós já estamos em condição de vida eterna. Não estamos esperando adoção, já nascemos adotados. Não estamos esperando ressurreição, nem um novo corpo. Já temos. Ressurreição não teremos porque seguiremos vivos, né? E o novo corpo já temos a provisão. Já fomos revestidos de vida eterna. Entende? Não experimentaremos a morte só biológica, não da alma, que é a principal morte. Biológica é biológica, é normal. É uma vestimenta só. Agora, a morte da alma, não. Não experimentaremos essa desgraça. Graças ao bom Deus, só nos livrou disso. Entende? Nós também não nascemos pecadores e nem fomos transformados em novas criaturas. Já nascemos novas criaturas. E nós também não buscamos o Espírito Santo. Já nascemos com ele. Glórias a Deus. Por quê? Porque já vivemos no período da graça plena. Depois da vinda de Cristo, o caminho da graça totalmente aberto, o sétimo dia totalmente amanhecido, tudo totalmente consumado. Vocês entendem o ponto? A diferença e o privilégio que isso representa?
Você saber que você não vai ver a morte, amado. Que coisa tremenda isso. Que você já tem um corpo de glória, você só vai trocar de vestimenta quando o pó voltar para o pó, é só isso. Você está entendendo o ponto? Que coisa maravilhosa, que privilégio que Deus nos concedeu. Porque os irmãos na igreja primitiva viviam angustiados ainda. Paulo falou, nós gememos, você acabou de ler comigo, nós estamos gemendo aqui, querendo que o reino venha logo. Veio no ano 70. Nós queremos que venha logo porque queremos ser revestidos de vida. Não queremos experimentar. Não queremos experimentar a morte, né? Não queremos ser despidos. Olha que coisa. Quando o reino de Deus veio, quando Cristo veio no ano 70, os que estavam mortos antes daquela ocasião foram encontrados despidos, sem corpo. Mas receberam o corpo glorificado. Só que tiveram aquela experiência negativa. Nós nunca teremos essa experiência. Que glória! Que coisa tremenda! Que entendimento maravilhoso! E como é bom você compreender isso e você poder glorificar a Deus por isso. Então, amados, nós já vivemos a realidade depois da vinda de Cristo, vivemos plenamente todas as promessas 100% realizadas. Somos privilegiados por isso e louvamos a Cristo por isso e o louvaremos por isso para todo sempre. Glórias a Deus.